Pai dos seus amados irmãos, vamos dar início ao nosso culto de adoração ao Senhor. Vamos dar início também com uma oração inicial, Pai amado, em nome de Jesus, louvado e agradecido seja o Teu nome, Senhor, que a cada dia o Senhor possa nos fortalecer, nos iluminar, que o Teu Espírito Santo nos acompanhe em tudo, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, possa curar os enfermos, Senhor, nos dá, Senhor, sabedoria, Pai amado, em tudo que nós fizermos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, amém. Bem, irmãos, o texto de hoje está em Atos, capítulo 17, versículo 27, 28, 27 e 28. Então, eu vou ler aqui e depois vou comentar. Tudo isto para que procurassem a divindade, ou procurassem Deus, e mesmo se as apalpa delas, ou seja, mesmo se tateando, se esforçasse para encontrá-la, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos, aliás, já disseram, porque somos também da sua raça. Esse texto é interessante porque, agora já é o comentário, nesse texto é interessante porque ali Paulo se encontra no Areópago, falando para pessoas que possuíam diversas divindades, adoravam diversas divindades, e ali se encontrava uma estátua, um altar ao Deus desconhecido. E isso é interessante porque Paulo utiliza o fato daquele altar estar vazio para falar do Deus ao qual nós servimos. E aí o que acontece? Ele fala, ele discute ali com pessoas que possuíam um bom fundamento filosófico. E se vocês já tiveram essa experiência, pessoas que possuem um bom fundamento filosófico, é difícil de convencer, principalmente quando é pela razão. Mas voltando ao texto, o que é interessante para nós é que a humanidade ela sempre buscou a Deus, em diversas culturas, diversas situações, sendo que essa busca, ela foi a partir de tateando, buscando, como se fosse assim, querendo aprender de algo que não tinha revelação completa e que possivelmente nunca vai ter nessa mente, no nosso corpo, corruptível, porque Deus é o Criador de tudo, muito superior a tudo, então o normal é que a criatura jamais consiga compreender, ou entender o caráter do Criador. Mas é interessante que, ao mesmo tempo que esse Deus é difícil de ser entendido, é difícil de ser compreendido, porque aí vem da essência da palavra compreensão, que é estar dentro também, porque compreender, você colocar algo para dentro da sua mente ali e aí você consegue entender aquilo ali. Então, é difícil fazer isso com Deus porque Ele é o Criador e nós somos a criatura. Mas é interessante porque podemos extrair disso também excelentes reflexões, porque embora nós não podemos compreendê-lo, nós podemos nos relacionarmos com Ele, E aí que é o foco, de fato, dessa palavra de hoje, porque Ele é um Deus de relacionamento e a palavra diz que nele vivemos, nele nos movemos e existimos, tudo nele, Então, o que acontece? Ele é um Deus de relacionamento e nós não conseguimos fazer nada, sem que no mínimo sejamos sustentados por Ele, tenhamos a base, dele, da vida, E isso é importante porque se Ele é um Deus de relacionamento, é um relacionamento entre nós e Ele, E particularmente, eu posso destacar entre Deus e eu. E aí o que acontece? Se é um relacionamento entre Deus e eu, os outros relacionamentos, eles só podem servir no máximo de inspiração. Eles não podem ser... eu não posso desejar copiar os outros relacionamentos. Então eu tenho que buscar as minhas experiências com Deus para que eu tenha uma vida plena. Por que eu já foi objeto de essa mesma retórica já foi objeto de outra palavra,
que eu também falei nesse mesmo sentido. Por quê? O que eu percebo é que pessoas, normalmente, elas querem um exemplo, um padrão, uma fórmula, né? Principalmente uma fórmula vitoriosa, e com isso ela passa a repetir comportamentos para que obtenha o mesmo resultado. Mas só que, se ele é um Deus de relacionamento interpessoal, né, se ele é um Deus que ele como a própria palavra, né, falou, destaca, né, que ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, então o único relacionamento que eu tenho que me basear, de fato, é o meu com ele. Então eu tenho que buscar essas experiências pessoais diretamente de Deus, né? Posso ter outras experiências como inspiração? Posso, mas não significa que Deus vai fazer da mesma forma. Eu também nem devo esperar isso, porque isso pode me gerar até mesmo uma frustração. Então, o que eu peço é que você possa, né, abrir a sua mente, né, e entender que você tem que a cada dia, né, buscar um relacionamento com Deus, né, firmado, né, entre você, né, e o próprio Deus, e não com base no que as outras pessoas viveram ou vivem, né, para que você não seja frustrado, para que você tenha êxito, né? E para que você aumente a sua proximidade de Deus, né? Aumente a sua sensação de Deus, porque Ele já está conosco. Então, fico com essa palavra em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar e te iluminar melhor do que eu falei aqui. Em nome de Jesus Cristo, amém.